Boa noite, gente. Estamos mais aqui, mais uma vez. Vamos começar aí o aquecimento, mais um episódio do nosso aquecimento Terapeuta Capilar 5000, onde aqui eu vou trazer tudo para vocês, tudo que vocês precisam saber para faturar aí mais de R$ 5.000 mensais vendendo protocolos capilares. Me chamo Janaína Oliveira, sou terapeuta capilar há mais de 3 anos, onde eu desenvolvi um método que me fez e me permitiu faturar aí mais de R$ 5.000 por mês vendendo protocolos capilares. E aí hoje eu vou mostrar a vocês como você também consegue aí acelerar o seu faturamento para R$ 5.000 vendendo protocolos capilares. Mas antes de dizer a vocês o decorrer aí da nossa live, eu queria lembrar a vocês aí que dia 25, na próxima quinta-feira, vamos estar fazendo a nossa Masterclass, que vai ser 100% online e gratuita, onde a gente vai estar aí falando como você se transformar em um especialista e conseguir faturar mais de R$ 5.000 por mês vendendo protocolos capilares. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link na bio, aperta lá e coloca o seu melhor e-mail, tá? E aí você vai receber e-mails de confirmação no qual você vai estar se lembrando para não se esquecer desse evento que vai ser maravilhoso, tá certo? Se esse assunto for importante para você, eu peço que você compartilhe aí com outras pessoas, envie para colegas da mesma profissão, envie para pessoas que precisam assistir essa live, pois é uma live de um tema muito importante. Porque por muitas vezes a gente não sabe como é e como se identifica um protocolo capilar, como é possível faturar aí fazendo um bom protocolo capilar. Então, eu peço que vocês compartilhem, tá certo? E vamos dar início aí. Quem tiver dúvida, vai mandando. Tem a caixinha de perguntar aqui embaixo, só é ir falando com a gente vai respondendo também. Tá certo? E qualquer alteração de áudio, vocês ficarem sem me ouvir ou alguma coisa, vão me falando também. Eu queria falar para vocês que a terapia capilar primeiramente mudou minha vida. E depois que eu desenvolvi aí um método e uma técnica no qual eu consegui desenvolver protocolos capilares, foi aí que eu consegui alavancar a minha vida na terapia capilar. Porque eu consegui ver um modelo de protocolo no qual eu consegui dar resultado ao meu paciente na terapia. Porque é muito importante isso. Não é só a venda do protocolo, como também você vender o protocolo e o seu cliente ver um resultado e um valor naquilo que você entrega. Porque, consequentemente, ou ele vai passar aí vários anos com você fazendo o protocolo e não lhe largando, ou você tem o risco aí de vender um protocolo e o seu cliente só fazer aquele que ele pagou e tchau. Porque ele não vai ficar satisfeito com isso. Infelizmente é uma realidade. Mas, para vocês que não sabem o que é um protocolo capilar. Por que o nome protocolo? Protocolo é igual a cronograma? Gente, vamos lá. Protocolo é algo que você são sessões que você está traçando um tratamento para o seu paciente-cliente. Como assim, Janaína? Se você tem um paciente com algum problema ou patologia de couro cabeludo, para você conseguir solucionar esse problema, você precisa o quê? Traçar um bom tratamento. Traçando esse bom tratamento, você precisa protocolar ele. Por que você precisa protocolar ele? Porque você precisa saber, desde a primeira à 10ª sessão, o que você está fazendo. E aí, por isso que se denomina um nome protocolo. Porque é algo que você está fazendo para o seu cliente, paciente, no qual você parou, pensou, analisou e entendeu qual a necessidade dele e precisa aí fazer um bom tratamento. E aí essas sessões aí vai consistir em 5, 10 sessões de acordo com a sua venda com o seu paciente. Porque o que acontece? Não adianta eu dizer aqui a vocês, só vendam tratamentos de 5 e 10 sessões. Porque isso não existe. Existe você ver aí dentro da sua realidade, dentro da realidade do seu salão, da sua clínica, se você é farmacêutica, biomédica e quer atuar na área da estética e quer ir para a área da terapia capilar,
Você precisa ver e analisar dentro da sua realidade, os seus pacientes, você consegue entregar 5 ou 10 sessões, 6 ou 12 sessões, isso aí vai de acordo com vocês. Mas eu preciso que vocês entendam que o que é protocolo capilar dentro da terapia capilar é exatamente isso, traçar um bom tratamento, no qual vai consistir em algumas sessões e vai ter um bom resultado aí. E você vai conseguir tratar diversas patologias. Lembrando que a terapia capilar não consiste em um protocolo montado que você vai atender 1000 pessoas. Não, cada pessoa é um caso e aí você vai fazer protocolos para várias pessoas, várias necessidades. Porque o que acontece? Mesmo que 2 pessoas tenham dermatite e a outra também tenha dermatite, essas 2 pessoas talvez não vai fazer as mesmas sessões iguais, não vai fazer o mesmo tratamento. Porque o que pode acontecer? Uma delas pode ter alergia, uma delas pode ter intolerância a algum ativo. Então, essas sessões nunca vão ser montadas iguais. Então, o protocolo capilar consiste em montar sessões que vai lhe entregar um resultado, mas não é sessões montadas certas, no qual você vai fazer no caso, toda pessoa que chegar para mim com dermatite seborreica, ou toda pessoa para mim que chegar com queda capilar, eu vou fazer o mesmo protocolo, e não funciona dessa maneira. Tem uma pergunta aqui. Jana, no caso, na primeira sessão, eu já consigo montar o protocolo por completo? Não. Deixa eu explicar a vocês uma coisa, que eu estava até falando isso. O protocolo nunca vai ser o mesmo protocolo para todas as pessoas, certo? E outra coisa que eu falo é o seguinte: não adianta você pegar aí o seu cliente, atender o seu cliente e você da primeira à 10ª sessão já montar lá o protocolo do cliente. Porque o que acontece? No meio dessas sessões pode acontecer uma intercorrência. Por exemplo, em muitos dos meus pacientes aconteceu de eu estar lá fazendo a sessão, principalmente no meio do Covid mesmo. A gente tá lá percorrendo o protocolo e no meio dessas sessões, essa pessoa contraiu Covid. E o que foi que aconteceu? O cabelo dela voltou a cair. Entenderam? Então, o que é que acontece? Não adiantava eu montar. Foi aí um dos pontos que eu entendi, um dos meus métodos. Porque eu não poderia montar primeiro as 10 sessões e achar que toda vez eu ia fazer isso. Se eu peguei minha ficha e entendi tudo que o meu cliente tinha, então eu ia chegar em casa e ia montar. Primeira sessão ele vai fazer isso, segunda isso, terceira, quarta e assim sucessivamente. Depois eu parei para analisar que eu estava fazendo protocolos montados no qual todo mundo ia acabar eu fazendo a mesma coisa. Só que você só consegue ver o resultado e a necessidade do seu cliente no decorrer das sessões, tá certo? Outra pessoa perguntou, caso meu cliente não consiga fechar o protocolo naquele momento, é possível ajudar ele apenas com os produtos passando e ele ter um bom resultado? Pode sim. Aí eu acho que esses produtos que você fala é o home care, né? Você pode encaminhar ele para uso em casa, um produto específico. Vai ter algum resultado, mas não é garantia, tá? Vai ter uma melhora lá daquela patologia, mas não é garantia de que ele vai ter um bom resultado, tá certo? E aí é comum, hoje em dia, confundir muito protocolos capilares com serviços aí, atividades dentro de um salão de beleza. É muito comum acontecer isso, porque hoje em dia, depois que surgiu a terapia capilar dentro do mercado da beleza, muitos profissionais da beleza hoje querem intitular tudo como terapia. Isso que eu tô fazendo é terapia, isso é terapêutico, é tanto que os nomes virou isso. Ozonioterapia, velaterapia, que foi um assunto que eu falei ontem com vocês sobre a velaterapia, que eu sou extremamente... não tem um acordo comigo em relação à velaterapia. Então, tudo se transformou em terapia, quando, na verdade, não é terapêutico.
Entendeu? Então aí é normal as pessoas, infelizmente, confundir protocolos capilares com atividades dentro do salão de beleza. Cronograma capilar é uma das coisas que confundem muito. Você achar que você está fazendo hidratação, nutrição e reconstrução, um cronograma capilar, isso não é fazer terapia capilar. Isso é uma atividade de tratamento salão de beleza. Isso é diferente. Isso é uma venda de protocolo que você tem para fio dentro do salão de beleza. Porque existe terapia capilar couro e fio. Entendeu? E aí, gente, hoje eu vou falar alguns protocolos aí para vocês. Mas eu vou falar só apenas alguns. Mas você que quer saber aí de muito mais, porque existe aí uma infinidade de protocolos capilares dentro do mercado da terapia capilar, eu vou te convidar para você se inscrever na nossa Masterclass do dia 25 de agosto, às 8 horas da noite, tá certo? Onde lá a gente vai aí falar a vocês sobre diversos protocolos capilares que vai ter, sobre as possibilidades que a terapia capilar te permite aí ser um especialista na terapia capilar e conseguir faturar mais de R$5.000 fazendo e vendendo protocolos capilares. Então, se você ainda não se inscreveu na nossa Masterclass do dia 25, próxima quinta-feira, eu peço para que você vá lá no link da nossa bio aqui do Instagram, aperta lá no link e se inscreve, tá certo? E não perde, aí vai ser 100% online e 100% gratuito. Tá certo? E aí é quando existe classificações e divisão dentro desses protocolos da terapia capilar. Que divisão é essa, gente? Protocolo, ele é classificado e direcionado para patologias, tá certo? A ser tratada. Essa patologia precisa ter um direcionamento. Cada patologia vai ter o seu protocolo. Feito eu falei para vocês. Se o seu cliente tem caspa, o protocolo dele, você sabe o caminho que vai estar sendo direcionado. E aí, de acordo com a necessidade do seu cliente paciente, você vai fazer aí as suas sessões, tá certo? Se o seu cliente tem dermatite, se o seu cliente tem alopécia, você vai direcionar aí as patologias de acordo com cada classificação que você der para ela, porque protocolo de terapia capilar tem esse direcionamento, precisa ser classificado, tá bom? Um protocolo capilar que serve para uma patologia não serve para todas. O protocolo capilar, cada pessoa tem sua necessidade, cada pessoa vai exigir um protocolo diferente. Por isso que esse protocolo eu peço para que seja montado semanalmente, porque você vai conseguir verificar se o seu cliente está tendo evolução, se não está tendo, como é que está indo aí o decorrer desse paciente. Porque pode, feito eu falei anteriormente, existir uma intercorrência no meio dessas sessões e causar uma piora onde você não imaginou. Por exemplo, pessoas que têm dermatite seborreica têm uma caspa muito exacerbada, camadas lá muito eritematosas no couro cabeludo, e aí causa uma grande descamação. E o que é que acontece? Pessoas como essa precisam, durante o tratamento, evitar aí alisamentos progressivas. Precisa ter evitar isso. Porque o que é que acontece? A gente sabe que o nosso cliente de beleza, ele não vai deixar de fazer alisamento, a não ser que seja uma escolha dele de fazer uma transição capilar, e que é algo que a gente logicamente vai indicar, porque a gente sabe que progressiva não é saudável e tudo mais. Mas o que é que acontece? Aquele seu cliente que não está apto a fazer uma transição capilar, assumir os cachos e faz progressiva, ele vai continuar fazendo e não vai ser você que vai fazer ele parar. Então, se esse cliente tem dermatite e faz uma progressiva, e você diz aí, eu não vou fazer progressiva em você, eu vou fazer só terapia capilar, porque agora eu sou terapeuta capilar, sou contra alisamento e algo assim do tipo. Esse seu cliente sai de você, vai lá e faz em outro canto. E o que é que acontece? Acontece uma intercorrência no meio das suas sessões, porque aí você vai ver o quê? Uma descamação, uma piora ali
no caso do seu cliente. Então, se você tem um protocolo montado de primeira a 10ª sessão, você vai continuar seguindo ele. Quando, na verdade, se na 5ª sessão aconteceu esse incidente desse cliente ter ido fazer um alisamento em outro local no meio do tratamento, você vai conseguir ali já mudar isso. Entendeu? Quando uma cliente me procurar para fazer mechas, eu posso indicar algum protocolo para melhorar o resultado? Sim, a terapia capilar nos permite fazer protocolos não só para couro cabeludo, como para fio também. A gente não consegue melhorar o nosso faturamento cuidando só de doenças do couro cabeludo. A gente consegue melhorar fazendo aí tratamento de fio e melhorando a condição para mechas e para as químicas em geral. A gente consegue ter essa melhora aí, tá certo? Esse tema de hoje, gente, é uma grande oportunidade pra gente. Porque a gente aí começa a entender que a gente entregando resultado, a gente não vai perder dinheiro. A gente vai e sim ganhar. Porque a terapia capilar nos permite isso. A venda de protocolos nos permite isso, principalmente na nossa realidade de salão de beleza, que passa por muitos problemas como mechas que emborrachou, não fazer procedimentos de química em clientes porque não passa no teste de mecha. E a terapia capilar com protocolos capilares, a gente consegue melhorar isso e consegue aí faturar mais vendendo protocolos e melhorar a nossa condição na relação de salão de beleza. Jana, no caso, na primeira sessão eu já consigo montar o protocolo por completo? Então, é isso que eu falei antes. Você não consegue. Na verdade, você consegue. Você pode aí montar de primeira a 10ª sessão o que você vai fazer. Mas não é o caminho certo a se percorrer. Você precisa saber aí e observando. Você sabe mais ou menos, se você sabe o caminho que você deve ir, você vai montando de acordo. Porque é feito, eu falei, pode acontecer aí intercorrências no meio desse procedimento com ele. Tá certo? Outra pergunta é, sempre tenho que indicar o protocolo com mais sessões para faturar mais? Eu vou falar isso melhor para vocês mais um pouco embaixo, mas sim. A venda do protocolo, você vai ter um faturamento maior, o volume financeiro que vai entrar vai ser bem maior do que você vender aí sessãozinha separada, tá certo? E aí, você sabe que a terapia capilar existe aí, essa oportunidade, porque é uma oportunidade que se você não tá dentro, você cabeleireiro está perdendo dinheiro, porque você não consegue entregar um resultado eficaz e perde dinheiro, porque a partir do momento que a gente cabeleireiro consegue ser terapeuta capilar, consegue entregar um bom resultado para o nosso cliente, a gente consegue melhorar aí o nosso faturamento e ganhar com certeza mais cliente, porque a partir do momento que eu faço um serviço num cliente no qual ele gosta, no qual ele sai satisfeito, ele vai voltar e ele não vai deixar de fazer com você. Me aconteceu muito depois da terapia capilar que quando eu comecei a desenvolver esse meu método e parei para analisar a maneira correta que eu devia de seguir, toda mecha que eu fazia e que eu faço, todo cliente meu, quando eu termino, ele quando toca no cabelo, ele diz a seguinte frase: não parece que eu fiz mecha. E para pensar, por que ele fala essa frase? Não parece que eu fiz mecha, porque o cabelo dele tá macio, não perdeu a integridade do cabelo. E quem permitiu isso foi o cuidado pré, durante e pós-mecha. Isso permite. E quem me permitiu isso foi a terapia capilar. Foi entender a eficiência dos protocolos, a melhora dos protocolos capilares. Entendeu? Então, hoje, meu cliente que faz mecha comigo, eu não sou Janaína, não sou especialista em mecha. Eu não sei fazer as melhores técnicas do mercado que tem aí nos salões de beleza. Mas eu sei fazer uma das mechas mais segura que o meu cliente consegue ter. Porque vai ser a mecha que não vai se partir, a mecha que não vai emborrachar, a mecha que ela vai ter um cabelo bonito e saudável. Que é importante. Porque do que adianta você ter um cabelo com mecha extremamente claro e partido?
e um cliente insatisfeito. Entendeu? A venda do protocolo capilar me permitiu isso, e muito. A maioria dos meus clientes que fazem protocolos capilares não deixa de fazer. Sempre termina um, fecha outro. Porque ele vê a necessidade que tem de permanecer cuidando do seu cabelo. Porque quem não cuidava e passou a cuidar, vê a diferença. É extrema a diferença. Tá certo? É muito extrema. Tem colegas meus que tiveram esse mesmo resultado. Tiveram um resultado aí que entenderam que a venda de protocolo capilar possibilitou ele a faturar mais no seu caso de mecha. Eu tenho amigos cabeleireiros que são especialistas em mecha, especialistas em química, que passaram a entender a necessidade da terapia capilar dentro do seu salão, porque lhe permitiu aí, além de aumentar o seu faturamento, lhe permitiu fazer uma mecha, um alisamento mais seguro. Porque hoje a gente tem um índice muito alto de corte químico. Um índice muito alto de corte químico. Hoje mesmo eu peguei uma paciente de terapia capilar que ela me procurou por conta da sua queda, mas ela me relatou que teve corte químico há 2 anos atrás, com um alisamento, no qual o cabelo dela, desde desse tempo pra cá, de 2 anos pra cá, nunca mais foi o mesmo. Então imagina, eu fiz a pergunta pra ela, você retornou nesse salão, você foi lá, você procurou saber como era que ela ia poder lhe ajudar? Ela disse, eu não tive coragem nem de passar na porta do salão. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do trauma que essa cabeleireira passou nessa cliente? Eu não sei quem foi a profissional, mas eu fiquei indignada porque olha o trauma que causou. Nem a cliente teve coragem de dizer à profissional, e cadê aí que a profissional chegou a perguntar, cadê a assistência pós-química que você precisa ter com o seu cliente? Cadê a assistência de... Oi, fulana, tá tudo bem? Como é que tá? Lavou seu cabelo? Seu cabelo ficou liso? Não ficou? Você tem alguma coisa pra me dizer? Dessa história, eu identifiquei 2 pontos. Um que a cliente ficou traumatizada e lá nunca mais voltou. E o seu cabelo nunca mais foi o mesmo, segundo as palavras dela. E 2, que cadê o profissionalismo dessa profissional de pegar e ir lá saber como é que tá aí essa cliente pós-química, pós-mecha? Hoje em dia, quando eu executo uma mecha no meu salão ou uma química, a primeira lavagem do cliente é feita no meu salão. Porque eu preciso iniciar ali um protocolo capilar, caso ele feche. Mas caso ele não feche, a primeira lavagem ele faz lá no meu salão, porque eu preciso identificar se algum cantinho ficou manchado, falando esteticamente, se o cabelo emborrachou ou alguma coisa do tipo. Eu, como terapeuta capilar, tenho inteiramente responsabilidade sobre a integridade do fio do cabelo do meu cliente. Não só é a patologia do couro cabeludo, é a estética, principalmente quando a gente se fala de mulher. Mulher, isso aqui é a capa de revista da mulher. E que uma vez perdida, sua autoestima vai embora com ela. E isso não pode, gente, de maneira alguma existir. O terapeuta capilar, ele precisa entender que colocando protocolos, vendas de protocolo capilar dentro do seu salão de beleza, ele vai faturar muito mais com isso, como também ele vai aí conseguir melhorar o seu atendimento e conquistar o seu cliente. Eu tenho clientes que estão aí há mais de 4 anos comigo, no qual nunca saiu. Nunca saiu, porque o maior relato que eu vejo da maioria dos meus amigos aí da mesma área é reclamar que eu tenho cliente, Jana, mas esse meu cliente tá comigo, amanhã vai em outro salão e acaba que eu não tenho controle. Mas por que você não tem controle desse seu cliente? O que é que tá faltando para você prender o seu cliente para você? O que é que você deixa de fazer que seu cliente fica pulando de salão em salão? O que é que os outros salões oferecem, que você não oferece, que enche a vista aí do seu cliente? O que é, gente? Vocês precisam analisar isso. Por isso que a terapia capilar me possibilitou vender mais, faturar mais, ganhar mais cliente, ganhar confiança. Imagina eu fazer uma mecha e meu cliente dizer, nem parece que eu fiz mecha.
Por que nem parece que eu fiz mecha? Nem parece que eu fiz mecha porque eu tenho um cuidado pré-mecha, durante o procedimento e pós-mecha. E isso que me permitiu foi as técnicas de protocolo capilar. Entendeu? Existem aí várias objeções, eu sei. Objeções essas que vocês podem me dizer. Eu não sou terapeuta capilar, eu não tenho como vender aí protocolo. Eu não consigo vender, meu público não vai pagar. Tá bom? Ah, mas eu sei que você fala que tem a possibilidade. Sim, mas qual oportunidade você está dando ao seu cliente a fechar um protocolo com você? Protocolo capilar é oportunidade. A partir do momento que o seu cliente entende isso, ele jamais vai deixar de fazer. Eu digo, gente, porque isso aí foi real comigo, foi assim que funcionou comigo. Muda. Independente se o seu público paga R$350 em 4 sessões ou paga R$1.500 em 4 sessões. Eu comecei cobrando R$350 em 4 sessões. Hoje eu cobro R$1.500 em 5 sessões. E eu tenho clientes que pagam, porque vê que o método funciona. E é assim que você começa a crescer, é assim que pessoas e mais pessoas começam a lhe procurar, porque você vai começar a ser falada, no qual as pessoas vão dizer, aquela menina, aquela profissional, ela faz tratamentos que dá resultado. Entendeu? Então, independente aí, se você, mesmo que você leve em consideração, que você tem que levar em consideração aí, que você tem que fechar, logicamente, sessões acessíveis ao seu público no momento. Porque a gente tem que ter uma visão de crescimento. Eu vou crescer, eu atendo público A, mas amanhã eu sei que eu vou estar atendendo vários tipos de público. Eu consigo hoje atender A, B e C, mas amanhã eu vou estar atendendo o alfabeto todo. Então, isso é uma noção que você vai ter que ter, no qual você vai conseguir entregar um bom resultado. E um resultado, gente, muito, muito bom. Porque não é difícil montar protocolo. Não é difícil. Você pode até pensar, mas isso é fácil você falar porque você sabe montar protocolo, você já trabalha aí há um tempo. Mas como vocês estão começando ou já estão aí praticando, eu também comecei. Eu também comecei a fazer várias consultas gratuitas, passar dia atendendo 10 pessoas e só fechar um protocolo de R$350. Mas isso não foi uma desmotivação para mim, isso foi uma motivação para mim de continuar persistindo até hoje eu fazer um atendimento e convencer o meu cliente que ele precisa desse protocolo e ele compra, ele fecha. Hoje eu fechei um protocolo no qual a cliente semana passada terminou a sessão em outro local, não teve resultado. Conversou com uma colega, uma amiga de faculdade, no qual era minha cliente, e disse a mim, vá para ela. Quando ela foi, ela acabou de sair de um gasto de mais de R$3.000 com outra profissional e ela fechou um protocolo de 10 sessões comigo. Entendeu? Entendeu quando você tem aí a questão de... Ela consegue entregar um bom resultado, ela consegue montar um protocolo, ela faz mecha diferente, ela faz uma química diferente. Isso aí começa a ser comum depois, as pessoas te conhecer por conta disso. E não vai ser difícil fechar protocolo. A partir do momento que você consegue montar um protocolo, que não é difícil, você com constância você consegue se dedicar e você vai entender muito bem do assunto. Entenda que não é difícil vender protocolo. Difícil é a dificuldade que você coloca antes mesmo de querer vender. Por isso que se torna difícil. Infelizmente, essa é a realidade. Não é difícil vender, não é o seu público que não compra. É porque antes mesmo de você vender, você põe uma dificuldade nisso. Entendeu? E você mesmo que não seja terapeuta capilar, você consegue sim aí iniciar fazendo protocolos capilares. E sabe por qual? Pelo qual você já tiver em mãos, porque não existe um protocolo pronto. Mas sim saber a necessidade do seu cliente e a partir daí traçar o seu protocolo. Você precisa entender a necessidade dele,
vê o que você precisa entregar a ele e a partir disso você traça seu protocolo. Entendeu? É o que eu falo, o salão de beleza só quer se resumir a fazer hidratação, nutrição e reconstrução. E por que não uma devolução lipídica, uma devolução de ácidos graxos, uma devolução de aminoácido, uma reposição de ácido hialurônico? Tudo isso o cabelo precisa, mas por que você, cabeleireiro, não sabe ainda vender protocolos capilares? Por que você ainda não sabe disso? Você precisa saber. A partir do momento que você sabe e entende, você se coloca em uma posição muito melhor e se coloca à frente de muitos outros profissionais que, igual a você hoje, não faz isso. Entendeu? Os protocolos hoje que são mais comuns lá no meu espaço quando a gente se trata de patologias couro cabeludo, dermatite seborreica, caspa, alopécias androgenéticas e queda capilar. Esses são os 4 que eu mais atendo. Se eu puxar todas as minhas fichas de atendimento, esses são os 4 casos que eu mais pego. Lógico que eu já peguei fibrosante, que é quando já não tem mais jeito, é irreversível. Eu já peguei alopecia areata, inclusive o meu caso de sucesso, o meu primeiro caso de sucesso é uma alopecia areata. Eu já peguei uma infinidade de patologias. Eu já peguei piolho, porque eu não sei se vocês sabem, mas o piolho também é uma patologia e que é agente terapeuta capilar que atende esse público. E eu já peguei isso também. Então, existe aí esses protocolos que são mais comuns. Lógico que atender uma alopécia fibrosante frontal vai ser muito mais complexo para você, até que você entenda o ponto que vai chegar até ali. Mas existem as mais simples, que são as mais comuns, que são essas: a dermatite seborreica, a alopecia androgenética, a queda capilar. E a partir do momento que você entende de onde vem esse problema, você consegue entrar aí com uma solução. Por exemplo, a gente sabe que patologias é uma epigenética, vem de vários fatores. Um dos fatores mais comuns hoje é o emocional. E aí, queda capilar hoje vem muito do emocional, dermatite seborreica é extremamente ligado a emocional, tricotilomania é emocional puro, alopécias androgenéticas não, que vem mais aí da genética, mas o estresse consegue antecipar ela. Então, assim, fora o fator emocional, a gente tem o fator nutricional e tem outros fatores que vêm decorrente. A partir do momento que você, terapeuta capilar, identifica de onde vem isso, você consegue já ajudar. Hoje eu tenho psicóloga lá no salão, onde consegue trabalhar em parceria comigo, atendendo meus pacientes. Onde quando eu identifico que esse meu paciente tem aquela patologia vem decorrente de emocional, a gente consegue trabalhar em um sistema vetorizado e atender ele. Isso é um ponto positivo, porque o meu serviço consegue ter um resultado melhor e mais rápido. Porque eu consigo tratar o problema. Entendeu? Eu não consigo amenizar aqui, mas a partir do momento que eu consigo tratar o problema, o meu protocolo vai ter mais resultado. Se é um problema nutricional, esse paciente está com ausências de vitamina ou algo do tipo, eu consigo encaminhar ele para alguém indicar, fazer uma indicação e assim sucessivamente. Entenderam? E aí, existe uma sequência de atividades dentro do salão de beleza, dentro do protocolo capilar, e que você precisa respeitar. Precisa ser respeitado aí esse protocolo, no qual você precisa seguir essa regrinha aqui. Você precisa acalmar, você precisa, depois de acalmar, estimular, e depois disso você precisa fortificar. Entendam. Esse é um passo a passo que você, terapeuta capilar, precisa seguir em um couro cabeludo com uma patologia. Você, antes de mais nada, você tem que acalmar esse couro cabeludo, porque esse couro cabeludo pode estar inflamado. Depois que você acalmar esse couro cabeludo, você pode estimular esse cabelo. Então, entenda o seguinte: você não pode pegar um couro cabeludo inflamado e já começar a fortificar ele. Como é que você vai fortificar um couro cabeludo inflamado? Que ele precisa de sessões de calmia, ele precisa de sessões que vai melhorar
a condição desse cabelo. Então, primeiro você vai começar acalmando ele, fazendo sessões anti-inflamatórias, sessões que vai lhe permitir uma melhora de uma inflamação no couro cabeludo, de uma inflamação perifolicular, para depois você começar o quê? Estimular. Estimular o quê? Aqueles cabelos que ele perdeu, estimular aquela androgenética que tá lá com calvície, e você conseguir uma repilação para essa pessoa. Depois que você repila esse couro cabeludo, você precisa fortificar esse couro cabeludo, porque os fios novos que nasceu precisam permanecer lá. Então você vai começar a seguir esse passo a passo. Esse aqui é um dos meus métodos que eu estou entregando para vocês, no qual vocês precisam entender. Esse método aqui, que você tem que fazer em todos os seus protocolos de couro cabeludo em relação a patologias. Você primeiro precisa acalmar, depois estimular e depois fortificar. Esse é o passo a passo que você precisa ter, tá certo? Em todos os protocolos. Mas isso aqui é o seu norte. Isso aqui não é sua sessão separada. Depois que se você fizer aí da primeira à quarta sessão uma calmia, uma sessão anti-inflamatória, depois que você chegar na quarta sessão, você vai lá e vai procurar ver se o couro cabeludo acalmou, se aquela inflamação cessou. Se essa inflamação melhorou, você vai começar o quê? Você já está livre para estimular. Nesse estímulo, você vai fazer sessões estimulantes, como blends de óleo e uma infinidade de ativos. Depois, nessa área de estimular, eu posso até microagulhar. Mas eu posso microagulhar com um couro cabeludo inflamado? Jamais. Por isso que você precisa seguir esse norte aqui. Eu primeiro acalmo, depois eu estimulo, para depois eu fortificar todos aqueles cabelos que nasceram. E é muito cabelo que nasce, gente. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Quando eu não sigo essa sequência de atividade aí em um protocolo, o que é que acontece, gente? Você deixa de obter um resultado. A partir do momento que você começa a fazer as coisas de trás para frente, você não tem o resultado. Porque não vai dar resultado. Eu já peguei várias pacientes de outras profissionais que essas profissionais começou a fazer microagulhamento com um couro cabeludo inflamado. O ato da gente fazer microagulhamento é a gente fazer uma inflamação controlada no couro cabeludo, porque eu estou fazendo ali uma fissura, uma abertura de camada para colocar ativo e sua pele absorver melhor. Então imagine eu gerar uma inflamação, porque o ato de microagulhar eu estou gerando uma inflamação controlada. Imagine esse ato, eu fazer aí um couro cabeludo que está inflamado. Isso não existe. Então, quando não acontece isso aqui, quando você não segue essa sequência de atividade, você acaba não tendo resultado e provavelmente você não vai fechar mais protocolos. Por quê? Porque você está fazendo algo errado, no qual não vai ter o mesmo resultado e, infelizmente, é o que acontece. Por isso que o cliente provavelmente não vai fechar outro protocolo. Hoje mesmo, feito eu falei anteriormente, fechei um protocolo de quem? Não era paciente minha, era paciente de outra profissional aqui na minha cidade. Mas essa cliente que veio para mim era para estar fechando outro protocolo com essa pessoa que ela já estava. E por que ela não fechou com essa pessoa que ela já estava? Porque o protocolo dela não estava correto. O protocolo dela não estava da maneira que ela devia de ter seguido. Entenderam? Então precisa aí ter essa sequência. Ter essa sequência aí não é você fazer tudo igual. É você seguir aí esse passo a passo de acalmar, estimular e fortificar. Entendeu? Depois que você fizer isso, você vai ter um bom resultado e vender um bom protocolo. Um bom protocolo mesmo. Tá certo? E aí, como é que eu devo indicar um protocolo capilar para o meu cliente de uma forma aí que eu tenho que dizer para ele que ele está necessitado? Você cliente, precisa aí fechar esse protocolo. Como é que eu vou dizer isso para ele? A primeira coisa que você precisa dizer para o seu cliente é que você precisa mostrar para ele que esse protocolo dele é personalizado.
O protocolo, você tem que mostrar para o seu cliente que o protocolo que você está fazendo para ele é personalizado. Você está fazendo algo que foi personalizado para ele. Outra pessoa não tem esse mesmo protocolo, tá bom? Aí você vai mostrar valores e será mais fácil com que ele se comprometa, tá bom? Porque o que é que acontece? A gente pode vender sessões separadas de tratamento, lógico. Mas quando a gente vende sessão separada de protocolo, o seu cliente, ele não tem a responsabilidade e o comprometimento de estar voltando e fazer a terapia. Porque pode acontecer um imprevisto financeiro, no qual ele não vai poder pagar aquela sessão naquele dia, isso já é um motivo para ele não ir para a terapia. Mas quando você vende um protocolo capilar, o cliente é obrigado a fazer da primeira à 10ª sessão porque ele já pagou. E aí você vai conseguir entregar um resultado a ele. Porque fazendo sessão separada, ele indo quando ele pode, o resultado não é o mesmo. Agora, quando você faz a sessão aí com um protocolo de 10 sessões seguidinhas, uma do outro, você consegue aí ter um resultado muito melhor e muito mais rápido. Tá certo? E aí, você tem como fazer jeitos errados de executar aí todas essas práticas sobre os protocolos capilares. A partir do momento que você não segue um caminho, um norte, uma direção, você executa a venda de protocolos capilares errado e, consequentemente, você não está faturando. Você não está faturando, você não está entregando resultado para o seu cliente. Porque o resultado para o cliente é muito importante. Como também eu aumentar o meu faturamento é muito mais importante, porque eu preciso dessa realidade financeira. A gente, terapeuta capilar, tá cansado de não faturar, de não ter o faturamento que merece com o quanto que a gente trabalha, porque a gente trabalha de se cansar, os ombros cansa, escovar cabelo cansa, fazer mecha cansa. Então, vender protocolo capilar te permite melhorar esse faturamento. E como melhora, gente? E como melhora? E aí, existe esse meio certo de você executar todo esse propósito de venda de protocolo capilar. A partir do momento que você entende a sua missão, a partir do momento que você entende o que você precisa entregar, você consegue dar um norte no seu protocolo. Você consegue ver a necessidade do seu cliente e entregar para ele aquilo que ele precisa. Aquilo que ele precisa para executar a terapia capilar. E isso é realidade. Isso é realidade para mim, para tudo. A escova no salão de beleza hoje para mim é diferente. Tem cliente minha que diz: Jana, é engraçado, a gente escova o cabelo aqui e não sente a catinga de queimado. Eu digo: catinga de queimado? Como assim? Elas vão explicar. Toda vez que eu escovo meu cabelo fica com cheiro de queimado. Gente, o ato de escovar o cabelo precisa ser um ato de cuidado também com o cabelo, porque você tá ali tentando embelezar esse cabelo. Mas você vai embelezar esse cabelo maltratando ele para ele depois ficar feio? Porque para uma pessoa me relatar que fica com cheiro de queimado no cabelo, esse cabelo aí foi tostado na hora da escova. E isso lá não acontece. Por que não acontece? Porque a gente entendeu o propósito de que o cliente ele necessita um cabelo bom, bonito e saudável. Porque ele está pagando por aquilo. Ele está pagando por aquilo e ele vê a necessidade de ter isso no seu cabelo. E esse é o nosso papel de profissional, o nosso papel de terapeuta. Entendeu? E aí, tem protocolos que vocês conseguem aí seguir e montar. Vamos se dizer, vou dar hoje uma dica muito importante a você. Você que tem salão de beleza e quer fazer uma boa reposição lipídica no cabelo do seu cliente e já começar a fazer um faturamento bom com venda de protocolos, eu vou falar para vocês hoje algumas execuções que você vai ter com isso que eu vou lhe passar agora. Então, anota. Reposição lipídica é devolver gordura ao fio. O nosso cabelo tem muito lipídio. E esse lipídio perde no decorrer de mecha que você faz, de escova que você faz, danos do dia a dia e assim sucessivamente. Janaína, como é que eu vou devolver? Vou fazer reposição lipídica no cabelo do meu cliente. Você vai fazer reposição lipídica no cabelo do seu cliente? Sabe como?
Você vai pegar 2 óleos vegetais e um óleo essencial. Vou lhe dizer agora qual. Anota aí. Você vai pegar 5 ml de óleo de abacate, 5 ml de semente de uva e 1 gota de óleo essencial de 3 gotas de óleo essencial de gerânio ou de óleo essencial de ylang-ylang. Se você tiver os dois, você vai poder botar aí dosar. Você bota 2 gotinhas de um, 1 gotinha de outro. Nada mais que isso. Você faz a aplicação no fio do seu cliente, deixa uma pausa de 20 a 40 minutos, depois lava o cabelo do seu cliente, faz outro tratamento de devolução aí nutritiva, uma máscara que você tenha e escova o cabelo desse cliente. Depois manda para mim no meu direct o que foi, se vocês fizeram esse passo a passo que eu ensinei e o resultado que você teve no cabelo do seu cliente. Me diga, essa aí é uma forma de devolução lipídica para o cabelo do seu cliente? Que foi um dos métodos que eu mais tive resultado na entrega de resultado ao meu cliente. Porque o meu cliente começou a ver que o cabelo poroso dele não estava mais. Só fazendo esse segredinho com óleo vegetal e essencial. Se você ainda não trabalha com óleo essencial e vegetal, procure trabalhar. Porque é uma maneira de você entregar resultado para o seu cliente, no qual você também tem um faturamento alto com blends de óleo. E é muito, muito bom. No caso de um couro cabeludo inflamado, como é que eu posso começar a tratar? Um blend de óleos para um couro cabeludo inflamado é 10 ml de óleo de abacate, que é um óleo vegetal, 2 gotinhas de lavanda e 1 gotinha de hortelã-pimenta. Aí você já consegue um poderoso anti-inflamatório para colocar no couro cabeludo do seu cliente. E aí você faz a aplicação, você deixa uma ação de 20 minutos e aí você depois vai enxaguar, vai fazer aí uma massagem no couro cabeludo do seu cliente, vai usar algum equipamento caso tenha, se já tem ozônio no seu salão de beleza, você vai colocar, consegue agregar valor a isso e aí você já está conseguindo dar uma melhora e iniciar aí a fazer vendas de protocolo capilar. Isso são 2 maneiras que eu mais utilizo e que eu mais tenho resultado. E aí, gente, eu preciso que vocês entendam que tudo isso que você vai fazer no seu cliente precisa estar documentado. Hoje existe aí um documento que a gente faz esse registro de 1ª a 10ª sessão, que é o mesmo registro que a gente faz a nossa ficha de anamnese. Ficha essa que a gente vai conhecer o nosso cliente, paciente, a gente vai entender aí a sua necessidade, a gente vai entender o que é que ele está precisando, se ele tem alergia, se ele não tem, qual a sua queixa principal, se ele tem alguma doença, se no caso da mulher menstrua corretamente, no caso do homem, como estão os seus hormônios, você tem perca de hormônio, não tem, você faz reposição hormonal, hoje está muito em alta essa questão de reposição hormonal, onde está sendo tomado hormônios esses que causam queda de cabelo. Então, tudo isso, na hora da anamnese, você precisa saber. E por isso que precisa estar tudo documentado para você entender a necessidade do seu cliente conseguir, a partir daí, traçar um bom protocolo, porque você precisa entender a real necessidade, entender o que realmente esse seu cliente precisa para depois traçar um bom protocolo. Seja ele patologias do couro cabeludo, que é o que a gente mais trata, como fio. Você, no caso do fio, precisa saber a rotina do seu cliente, precisa saber se ele usa muita chapinha, se ele não usa, se ele usa protetor térmico, qual o produto de home que ele usa, se ele lava o cabelo todo dia, se ele não lava. É uma infinidade de perguntas que você precisa ter para poder traçar um bom protocolo. Costumo dizer que uma anamnese bem feita, existe por trás dele um protocolo bem mais feito ainda. Porque você consegue protocolar algo bem melhor, entendeu? E aí, existe uma grande pergunta de que, Jana, enquanto eu tô durante aí o protocolo capilar do meu cliente, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma revisão para ele? Você precisa fazer essa revisão
sempre durante que está aí no tratamento e pós. Porque mesmo que o seu paciente que tem uma grave patologia, ele saia do seu salão de beleza, ele termine esse protocolo e não tenha condições de fechar outro, você como responsável pelaquela patologia e melhora dessa patologia, você precisa ter um acompanhamento pós-protocolo. Você precisa saber se ele tá bem, como é que está, se ele não tem condições de fechar outro protocolo, ele continua utilizando produtos. Existe aí esse tratamento pós, essa revisão durante e depois da terapia capilar. E aí, gente, uma pergunta que vocês sempre fazem é: como é que eu vou definir meu preço no protocolo capilar? E eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Que esta você precisa entender qual é o seu custo fixo, qual é o seu custo variado, quais produtos você usa, qual marca você usa e o que você oferece. E entre outros pontos que você precisa analisar dentro do seu dia a dia que lhe tem um custo. E aí, através desse custo, você vai denominar o seu valor. Valor esse que vai depender da localidade que você atende, onde você está, tudo isso, a sua cidade. Se a sua cidade, o valor mínimo que esses terapeutas capilares cobram, qual é? Qual é o valor máximo que você já ouviu falar? Você precisa saber o meio termo, você precisa entender aí a sua necessidade, porque faturamento não é lucro, vocês precisam entender isso, que o fato de faturar, tudo que entra não é seu. Você precisa entender o lucro. Você precisa entender que preço é diferente de valor. Preço é o que cobra e valor é o que você entrega. Qual é o valor que você está entregando para o seu cliente que está aí usufruindo da sua sessão? Entendeu? Vocês precisam calcular tudo isso, botar tudo na ponta do lápis, ver o lucro que você quer ter daquilo e aí chegar no valor que você vai oferecer no seu protocolo. Hoje, quando a gente fecha sessões, hoje aqui na minha cidade, as sessões variam de 150 a 500 reais. Então, assim, isso é o valor da sessão. Ela pode variar de 150 a 500 reais. No protocolo, a gente tem a possibilidade de reduzir esse valor. Conseguir reduzir ele, porque o cliente precisa entender que aquela mesma historinha, quando ele faz sessão separada, ele não se compromete quanto ele vai estar se comprometendo se ele fechar um protocolo, entendeu? Então, o cliente precisa saber também que ele fechando sessão separada, ele vai pagar mais caro. Porque vamos dizer que a sessão hoje, separada, fica em torno de 350 reais. Mas quando ele fecha o protocolo, essa sessão, quando ele divide lá por quantas sessões, fica em 250 reais. Então, por sessão, ele está tendo um desconto de 100 reais. E isso você precisa calcular para o seu cliente, para ele ver a oportunidade no que você está entregando. Para o seu cliente notar a oportunidade que você está dando. Ó, você pode fechar, eu sempre falo isso na minha sessão. Você pode fechar protocolo, mas se você pode fechar sessão separada, mas se você fechar protocolo, você tem um benefício maior, porque você está economizando. E quando o cliente escuta essa frase, economizar, ele automaticamente já está vendo uma oportunidade naquilo que você está oferecendo. Então, ele automaticamente vai querer fechar seu protocolo. Entendeu? Hoje, se sua sessão variar aí de 150 reais, o seu protocolo de 10 sessões vai ter que ter aí, ter que ser R$1.000, porque a cada sessão vai ser R$100, por exemplo. Então, o seu cliente vai entender que ele está economizando R$50 a cada sessão e ele vai querer fechar o seu protocolo, porque ele vai ver um benefício, ele vai ver algo bom para ele ali, entendeu? E aí, gente, hoje eu falei aí um pouco sobre as possibilidades que o protocolo capilar dá. Falei um pouco sobre esses protocolos. Espero que vocês tenham entendido bem sobre o que é protocolo capilar, a possibilidade que ele lhe dá de você faturar muito mais. Mas eu quero que vocês saibam que na minha Masterclass do dia 25 de agosto, próxima quinta-feira, eu vou estar falando vários outros protocolos, várias outras
possibilidades que a terapia capilar lhe permite para conseguir faturar mais de R$5.000 vendendo protocolos capilares. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no link, tá lá no bio do perfil, e aí vem pra gente conseguir se aprofundar mais nesse assunto, falar mais sobre isso e você conseguir se tornar uma especialista que fatura muito mais do que R$5.000 e que vai ser reconhecida em sua cidade como terapeuta capilar, ser reconhecida como uma cabeleireira de responsabilidade, uma pessoa que faz mecha com segurança e assim sucessivamente. Então, se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve lá. Vai ser uma live muito importante. Além de ser 100% online, vai ser gratuita. Então, se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve. Tá certo? Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Espero ter agregado bastante valor a vocês hoje. É mais uma noite aqui, é uma sessão de lives, é um aquecimento para se tornar uma terapeuta capilar 5.000, tá certo? A gente até o dia 25 tá fazendo aí lives diárias. A live de amanhã vai ser um assunto muito bom. A gente vai falar sobre como se destacar em um mercado que tem milhares de terapeuta capilar, porque isso é uma objeção que você cria. Como é que eu vou conseguir faturar mais se dentro da minha cidade existem várias profissionais? Terapeuta capilar, existem várias cabeleireiras, como é que eu vou conseguir me destacar no meio de tantas outras? E isso é uma possibilidade que eu vou trazer para vocês amanhã. Então, espero que amanhã também vocês não percam essa live, que vai ser muito produtiva. No demais, gente, agradeço de coração todos vocês que estão aqui, que participaram em pleno sábado à noite, tá aqui conosco. Eu quero deixar aí um grande abraço, um forte beijo e dizer a vocês que amanhã espero vocês aqui. Então, até amanhã, gente, e um beijo.